Senhor, nós oramos pela vida do pastor Marcos. Agradecemos, Senhor Deus, pela voz que o Senhor tem colocado na nação, trazendo, Senhor, a arte como adoração ao Senhor. Nós cremos que a arte te adora, Senhor. Nós cremos que não existe um artista com inspiração do diabo. Nós cremos que a inspiração vem do Senhor e as pessoas decidem dar para o diabo ou para o Senhor. Nós decidimos voltar e agradecer e entregar ao Senhor. Nós pedimos que o Senhor use o teu servo grandiosamente nas nossas vidas, porque nós queremos a palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amanhã é segunda-feira. Você já deu uma desanimada só de falar segunda-feira. Glória a Deus. Tempos atrás, eu fui visitar uma tribo no interior do Amazonas, numa cidade chamada Maués. Nome meio complicado, né? Mas essa tribo já tinha se dissolvido e não era só mais uma tribo, era uma cidade. Quando a gente chegou lá, a gente estava indo servir uma igreja local e eu era o único ministro de música. Como é que fala aqui? Levita, músico, adorador. E o pessoal lá gostava de culto, assim. Era de manhã, de tarde, de noite. E eu tinha que fazer todos os períodos de música, né? Então, e eu não toco com palheta, né? Eu toco sem palheta porque eu acho que palheta atrapalha. Tem que ficar segurando um negócio assim. Eu toco logo sem palheta. E meu dedo já estava assim, ficando um cotoco assim, já diminuindo. E Deus me deu uma música lá muito legal chamada que fala sobre unidade. O amor de Deus nos faz um com Ele. Foi muito forte, foi um mover. Essa música é cantada até hoje lá pelos irmãos. Mas o que me marcou muito nessa viagem e nessa conferência foi essa cena que eu quero descrever para os irmãos. Foram dias de muito poder, muito mover de Deus, muita libertação. O período de música, Deus visitava a gente. E nesses dias que eu fiquei lá, a gente estava hospedado na casa de um pessoal mais rico assim da cidade, que era o pessoal da farmácia, era o dono de uma farmácia lá. E muito zelosos, muito piedosos, eles estavam investindo a vida deles também na proclamação do reino e ajudaram muito ali naqueles dias. E quando acabou, o último dia assim, a gente estava voltando para casa. Eu estava logo atrás da dona da casa e ela que estava abrindo a porta. E ela pegou a chave, colocou na fechadura e deu uma suspirada assim. E soltou essa frase: voltar para o mundo real, né? Aí quando ela falou aquilo, voltar para o mundo real, eu falei assim, cara, o que a gente viveu lá foi o quê? Sonho, ilusão. E o que ela está chamando de realidade é o quê? E eu identifiquei ali um sentimento que chega ao nosso coração. E eu gostaria que você fosse bem sincero, se você nunca sentiu isso. De estar numa reunião, de estar num culto e ser tão forte, tão poderoso, que você pede para Deus assim,
Deus, vamos fazer aqui 3 tendas? Você está no Monte da Transfiguração. Você está vendo Deus. E você não quer ir embora. Vamos fazer 3 tendas? Vamos dormir aqui? Vamos acampar? Vamos acampar? O que vocês acham dessa ideia? É ótimo, né? Só que ela, aquela mulher, ela não tinha entendido por que a igreja se reúne. A razão dos presentes estarem presentes são os ausentes. O motivo da gente reunir é dispersar. A igreja é como um vestiário de um campo de futebol. Está rolando o jogo, de repente tem o intervalo, o técnico chama o time, leva para o vestiário, dá as orientações, mas o jogo acontece aonde? No campo. A seara é grande, poucos são os ceifeiros, são os trabalhadores. O campo está lá. Aqui é o vestiário. Aqui não é lugar de jogar bola. Aqui é lugar da gente treinar os fundamentos. Aquela mulher não estava entendendo que, ao abrir aquela porta, ela estava tendo a oportunidade divina de fazer, ver, ou poder ver a oração dela respondida. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deixe o céu descer. Quando ela abria a porta, ela poderia estar pensando: o céu está entrando agora na minha casa. O céu está chegando na segunda. O céu está chegando na terça. O céu está invadindo a quarta-feira, a quinta, a sexta. Porque a gente não está aqui para se esconder. A gente está aqui para ouvir Deus, celebrar Deus, gritar para Ele, dançar, chorar, ser curado, porque tem um monte de gente lá fora precisando de céu, precisando de esperança, precisando de eternidade. Quando eu encontrei a igreja evangélica, os mais velhos contavam de como eles conseguiram, depois de muitas lutas, colocar uma bateria no altar. Antigamente chamava altar. Como eles contavam para mim assim, o primeiro dia que eles deram sabe, uma palhetada na guitarra e tal, aquilo era uma vitória. Eles contavam assim como ex-combatentes de guerra que foram para o Vietnã, foram para não sei aonde. Assim, nós conseguimos. Eles lutaram contra aqueles presbíteros chatos, aqueles pastores retrógrados, mais apegados aos seus gostos litúrgicos do que ao princípio do Evangelho que ordena o culto. E eles contavam isso para mim, como que eles conseguiram abrir caminho para a bateria, para a guitarra elétrica. Mas irmãos, eu confesso para vocês que lutar por isso hoje, na maioria das comunidades cristãs brasileiras, e eu rodo o país, lutar por isso hoje não faz sentido algum. A diversidade litúrgica já é um fato na igreja brasileira. Você encontra culto de tudo quanto é jeito, com música clássica, que não pode bater palma. Amém, amém, amém.
Sentemos, pois. Passa pelo alvo, que agora estou conhecendo. Cara, me senti assim, roqueiro hoje. A Calypso. Vocês já viram culto com Calypso? Nossa, escandalizou, né, irmão? É. Com funk. Jesus! Gente, hoje tem de tudo. Tem de tudo. Quem que vai ainda hoje questionar se tal ritmo é mais santo que o outro para a liturgia? Quem vai? Só aqueles bem apegados ao seu gosto, que não observam o princípio do Novo Testamento que fundamenta a comunhão e a celebração cristã. E qual que é? Qual que é o fundamento, a base do culto cristão? Pão e vinho. A celebração cristã é uma ceia. Fiquei sabendo que hoje vai ter ceia grátis para todo mundo aí, né? Não, mentira, gente, não vai não. Mas era para ser. Assim era o culto cristão. Eles se reuniam para o ágape, para o banquete. Pão e vinho. O corpo e o sangue de Cristo. Esse é o fundamento do culto. Não interessa se é rock, se é heavy metal, se é axé, se é pagode, se é clássico. Interessa se Cristo está sendo exaltado, se Cristo é o centro, se Ele é a razão da reunião. Então não interessa o embrulho disso, mas o espírito, o propósito. Então, gente, eu quero trazer uma proposta para vocês. Não vamos, em pleno século 21, sabia que você está no século 21? 2016? Não vamos, em pleno século 21, ficar discutindo gosto litúrgico. E deixa eu insistir nisso, porque às vezes, quando a gente vai debater com outro crente, com outro irmão de outra igreja, a gente está debatendo é gosto. Gosto. Ah, por que você não vai na igreja tal? Ah, porque lá é muito chatinho, muito assim. Ah, por que você não vai lá na outra? Ah, muito barulhento. Eu não gosto não, muito... Assusta, tem medo. Tem medo de assombração. Então, gente, a nossa luta hoje, deixa eu dizer para vocês, com o amor que Deus colocou no meu coração por vocês, eu já estou amando essa igreja. Não percam tempo lutando para defender a sua liturgia. A nossa luta hoje é outra, é conectar o evangelho com a cultura. É descobrir os desdobramentos disso que acontece aqui lá fora. Quais são as implicações disso que experimentamos aqui na nossa família, no nosso emprego, na nossa escola, na nossa sociedade. Porque se a gente não mudar pessoalmente, se a nossa família também não mudar, se o nosso bairro não mudar, tudo que fazemos aqui é zombar de Deus. Porque o que Deus quer é nos ensinar a viver. Ensinar a viver. Ontem aqui, os testemunhos das irmãs, aquilo é impactante. A capacidade de perdoar que Deus dá, de restaurar a vida, de trazer de volta uma família. Isso é cultura. Quando fala cultura, o pessoal pensa que cultura é o quê? O cara que tem muitos livros, que fala 4 idiomas. Não, gente, cultura é jeito de ser gente. O que é cultura? É isso. É o seu jeito, são seus hábitos. Hábitos. Isso é cultura. Não fica com medo dessa palavra, não. Tem gente que tem medo da palavra cultura.
É preciso reconhecer que o Evangelho não tem uma boa resposta apenas para as nossas reuniões. O Evangelho diz respeito ao todo da vida. Então o Evangelho, gente, ele ficou pequenininho. O Evangelho ficou assim, virou uma discussão sobre liturgias. E o Evangelho é muito, mas muito maior que isso. Lá em Mateus 28, Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ponto. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse é o Evangelho. O Evangelho diz que Jesus tem toda a autoridade. E por causa dessa autoridade de Jesus, nós somos enviados. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas. E eis que estou convosco todos os dias. Gente, o Evangelho é isso. O Evangelho diz respeito ao todo. Toda autoridade, todas as nações, todas as coisas, todos os dias. É legal pensar nisso, todos os dias. É legal pensar todas as coisas. É legal pensar todas as nações. E é legal pensar toda autoridade. São muitas as nações aqui em Curitiba, gente. São muitas etnias, muitas tribos, muitos grupos. Deus nos chamou para isso, para alcançar as nações, as tribos. Mas Ele falou o seguinte: ensina todas as coisas. O que é que o texto diz, gente? Ensina para Curitiba todas as coisas do Evangelho. Foi isso? O que está escrito aí? Ajuda aí, vai. Ensina a guardar todas as coisas. Ô, gente, quem tem filho aqui? Deixa eu ver. Explica para quem não tem, como é que você ensinou seu filho a guardar as coisas. A gente transformou o Evangelho num discurso. A gente acha que se a gente decorar todas as coisas e falar para a pessoa assim, todas as coisas, a gente está cumprindo a missão, mas Jesus não falou isso não. Jesus falou, ensina a guardar todas as coisas. Ensinar a guardar, gente, dá trabalho. Tem que repetir. E mais do que repetir, tem que ser demonstração, tem que ser exemplo, tem que ser testemunho desse ensinamento, disso que você está querendo mostrar, disso que você está tentando ensinar a guardar. Porque se você fala para o seu filho não tomar banho quente e sair sem camisa no frio e você faz isso, fica difícil ele aprender. Ensinar a guardar todas as coisas. Porque Ele está com a gente todos os dias. Lá em Colossenses capítulo 1, 13 a 23, não vou ler, mas depois vocês dão uma olhada, Colossenses capítulo 1, 13 a 23, fala sobre o senhorio de Cristo sobre o todo da criação. A gente acha que Jesus é Senhor só das coisas invisíveis, daquilo que a gente não pode ver, do imaterial, do mistério.
Mas o texto de Colossenses, capítulo 1, 13 a 23, fala que Jesus reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Quer sobre a terra, quer sobre os céus, quer principado, quer potestade, coisas visíveis, coisas invisíveis, tudo foi criado por meio dele e para ele, para em tudo ter a primazia. Qual o tamanho do evangelho, irmão? O evangelho diz respeito a todas as coisas. Todas as coisas. Por isso que eu acho estranho aqueles que defendem uma espiritualidade mais pentecostal, brigando com aqueles que defendem uma espiritualidade mais tradicional ou mais social. Ô, gente, é tudo. Você tem que ser batizado no Espírito Santo e você tem que ter obras. Porque aqueles que têm obras ficam falando assim: para que falar em línguas? Para que ser barulhada? Não, tem que ter. O evangelho é a respeito disso e daquilo. Não é isso ou aquilo, é isso e aquilo. É poder de Deus, mas é obra, é testemunho, é mudança de hábito, é mudança de caráter, é mudança de cultura. E o que é culto então, gente? Já que a gente falou de evangelho, o evangelho não é um discurso, não é um conselho, mas é um fato. É Jesus reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Vamos dizer junto, todas as coisas? Todas as coisas. Todas as coisas. O evangelho é isso. Colossenses capítulo 1, 13. Eu estou lendo a Bíblia, tá, gente? Não estou inventando nada aqui. E eu oro para que tudo que eu disser, que não for de Deus, que seja deletado da sua mente. E somente aquilo que for do Espírito, que for dele, permaneça no seu coração e floresça e dê bons frutos. A gente falou do Evangelho. O Evangelho é grande. É maior do que você imagina. É maior do que você já experimentou. É maior do que você já viu. Mas o que é o culto? Gente, o culto foi transformado na razão de ser da igreja. E quando eu falo culto, eu estou pensando nesse jeito que a gente gosta de definir culto. Culto é quando a gente reúne e tal. A gente lê a Bíblia pensando no culto. Outro dia um irmão me ouviu falar sobre uma coisa no atendimento, eu estava conversando com ele, e ele falou assim: nossa, isso dá um sermão, hein? A gente lê a Bíblia pensando no sermão. A gente lê a Bíblia pensando na mensagem que a gente vai ter que dizer, o discurso. Nós, isso dá uma mensagem lá no culto. Se me der a oportunidade, rapaz, eu vou descer a lenha. A gente não lê a Bíblia do jeito que deve ser lido, como um manual de vida. Porque o evangelho, que é tão grande, tão imenso, foi transformado no tal do quadrado gospel. Alguns conseguiram transformar todas as coisas do evangelho em um único e pobre debate litúrgico, cultico, eclesiástico. Então a gente lê a Bíblia assim: isso cabe dentro do quadrado? Será que cabe? Será que isso entra na nossa liturgia? Mas, gente, o que era o culto? Vamos pensar no culto lá em Atos. O bispo falou aqui sobre Atos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos 2. Quem quiser anotar, anota. Quem não quiser, que é bom de memória, grava. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações.
Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Gente, me chama muita atenção essa parte aqui, ó. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. A igreja reunia para isso. Para ver quem tem necessidade aqui. Quem está passando por luta aqui? Quem está precisando de alguma coisa? Quem tem máquina de lavar em casa aqui? Deixa eu ver. Tanquinho. Né? Nem existe mais, existe tanquinho? Gente, a igreja... Tanquinho ali na barriga do... Ô, gente, você já deu uma olhada dentro da máquina de lavar assim? De vez em quando é bom olhar assim, distrai. Fica assim, né, rodando. Mas a roupa nunca sai para... né? Ela roda e fica assim, dentro da máquina ainda. É um negócio esquisito. Roda e fica lá dentro. Já viu isso? Vocês já olharam lavar roupa? Já viram? Como é que é? Isso se chama força centrípeta. Quer girar para dentro de si. Assim se transformaram muitas igrejas. Elas giram para dentro de si. E dentro de si. E aí, quando começa a ficar velha, começa a ter balançar assim, né? Sai do lugar, um pouquinho, mas está lá dentro de si ainda. Gente, igreja, máquina de lavar, não é de Deus, não. A igreja é uma força centrífuga, joga para fora, ó. Você gira para fora do centro. Você movimenta para fora de si. Você movimenta na direção do outro. Irmãos, em Gálatas 2, 9, 10, tem a resolução do primeiro debate teológico da igreja cristã. Porque tinha uma galera que era mais do partido de Pedrão, do Tiagão, do João, que gostavam de evangelizar só os judeus, só os de dentro. Aí Deus levantou um cara que era assassino, era do Estado Islâmico esse cara. Cortava a cabeça da galera, fazia vídeo, mandava na internet. O nome dele era Saulo. Deus pegou o chefe do Estado Islâmico, teve um encontro com ele, e ele nem estava buscando Deus, estava defendendo Deus, mas não estava buscando. Aí Deus se encontrou com ele, Jesus apareceu lá no caminho e falou assim: não, agora você para com esse negócio de Estado Islâmico, vamos seguir, aqui eu vou te dar um plano bem melhor, uma vida muito mais legal. E aí ele se transforma no grande apóstolo Paulo, e ele está trabalhando, evangelizando os gentios. Gentil é o que, gente? É uma pessoa educada? Não, gentil é o cara que não era da igreja, era o pagão, era o cara do mundo, era o secular. Pedrão era gospel e Paulo era secular. Resumindo, desculpa aí, tá? Os teólogos, mas só para a gente tentar entender um pouco mais. E aí Paulo está lá falando para os gentios
para os não-judeus, evangelizando e tal, e batizava, e abria igreja, e plantava igreja e tal. Os caras ficaram sabendo lá em Jerusalém, falaram assim, opa, isso não pode não. Descobriram que ele nem circuncidava os caras. Não tinha o tal do ritual que, sabe, que os judeus tinham. Estava faltando uns negócios na liturgia de Paulo. Aí chama Paulo, 10 anos trabalhando já, 10 anos, gente. Vai lá para Jerusalém, para conversar com Pedro, com João, com Tiago. E aí, o debate teológico termina assim. Paulo falando aos Gálatas. Quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão. Falou assim, toca aqui, velho. É nós. A fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente, olha só, gente, o fim do debate. Presta atenção. Paulo chega lá, junto com Barnabé, aí os caras ouvem Paulo e fala que eles reconheceram a graça que Deus tinha dado para. Então Paulo não chegou lá para confusão, não chegou para provar nada. Ele só mostrou e eles reconheceram a graça. Amém, irmãos? Então, deixa eu só dar um parênteses aqui. Você tem uma visão de evangelismo, você tem uma visão aí que Deus te deu, uma estratégia. Aí você está sendo mal compreendido, aí você começa a debater no Facebook, no Twitter. Calma, irmão. Calma. Uma hora vai chegar, mesmo que seja 10 anos depois, como aconteceu com Paulo, que vão reconhecer a graça de Deus na sua vida. E assim começa o texto dizendo que conheceram a graça que me foi dada, estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão. Falou assim, nós somos irmãos mesmo, velho, é nós. E falou assim, ó, você vai para os gentios, nós ficamos com os judeus, recomendando-nos somente o quê? Que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Irmãos, o final do debate, a resolução, a conclusão, vai para onde Deus está te mandando. Eu vou para onde Deus está me mandando. Mas tem uma coisa, não se esqueça dos pobres. Porque Deus escolheu os pobres. E o que é pobre, irmão? Me fala aí, o que é pobre? Define pobre para mim, vai. Sem nada? É isso? Pobre é isso? Irmãos, a Bíblia tem pelo menos 8 palavras para tratar de definir o pobre. Tem uma palavra bíblica que fala do pobre, que é pobre porque foi espoliado, foi roubado. A Bíblia tem uma palavra específica para o pobre, que é pobre porque é preguiçoso. A Bíblia tem uma palavra específica para o pobre, que é pobre porque já é idoso e não consegue trabalhar, não tem recurso. Se a gente fosse usar a definição marxista e petista de pobre, a gente ia achar que pobre é só aquele que merece uma cesta básica. Mas a Bíblia não trata assim não. A Bíblia tem esse pobre também. Mas tem um outro pobre que é o pobre de alma. Sabia que a Bíblia trata o depressivo como pobre? O cara anda deprê, sempre triste. Triste. É pobre. Tem pelo menos 8. E quando eu olho esse texto, e Paulo fazia parte de uma cultura judaica, e ele tinha esse entendimento da complexidade da pobreza, é possível a gente afirmar que, como são muitas as pobrezas, são muitas também as riquezas.
São muitos os dons, os carismas, os talentos. E todos aqui têm dons, todos aqui têm talentos, todos aqui têm uma liberação de Deus para ser rico na vida de alguém que é pobre. Talvez você não tenha dinheiro, meu filho, mas você é alegre, você é feliz, e onde você chega, quem está triste fica feliz, porque aquele que é triste é pobre de alegria, e você chega com a sua riqueza, chegou a alegria. Eu sou enriquecido quando eu estou perto de alguém que não tem aquilo que eu tenho. E isso é a igreja. Você tem uma riqueza que completa a pobreza dele. E a sua pobreza é boa para a riqueza dele. Porque o dom que Deus dá, a riqueza que Deus dá, vem acompanhada de uma pobreza para você ministrar. Amém, irmão? Deus nunca vai te dar um dom, um talento, uma riqueza à toa. Ele sempre vai te dar para você não se esquecer dos pobres. O debate nosso tem que começar a ir para esse nível. A nossa reflexão tem que ir para esse nível. O culto cristão, irmãos, não é um fim em si mesmo. O culto não é um fim em si mesmo. Ele termina quando os presentes encontram os ausentes. Quando que esse culto vai terminar? Quando você e eu encontrar quem não está aqui. Aí o culto acabou. E sempre vai ter a gente de fora da arca. A razão da gente reunir é dispersar. A razão dos presentes estarem presentes são os ausentes. O culto não é um fim em si mesmo. O culto não é para girar dentro de si. É para girar, meu filho, ó, esse fogo tem que ser tanto aqui, que lança você para fora. A glória de Deus tem que ser tão grande, que você não vai conseguir ficar aqui. Você vai sair igual doido aí, contar essa notícia de que Deus é bom, que Deus transforma, que Deus muda a vida. Sabe como é que era uma liturgia? Eu vou ler para vocês uma liturgia, um culto do século II, só para você não dizer que eu estou viajando, que eu estou não sei o quê. Como é que os irmãos faziam? Século II, gente, é tipo assim, Jesus morreu, 33 depois, né? Aí passou uns 100 anos, eu vou ler um relato de um culto que era mais ou menos isso, nessa época, 100 anos depois da morte de Jesus. Aqueles de nós que possuem alguma coisa, quem está falando isso é um tal de Justino, um bom nome para você pôr no seu filho, Justino. Aqueles de nós que possuem alguma coisa, socorrem todos os necessitados e sempre nos ajudamos mutuamente. Vem depois a distribuição e partição feita a cada um dos alimentos consagrados pela ação de graças e seu envio aos ausentes pelos diáconos. Então o diácono não é aquele cara chato que fica puxando a orelha de criança para ficar quieto no culto. Não é aquele cara que fica assim, olhando. Chegou um bêbado, ele pega o bêbado, joga lá fora. Os diáconos na época que eu converti era isso, tinha essa função nobre, jogar o pessoal para fora. Os que possuem alguma coisa, o que é que os diáconos faziam aqui, gente? Levavam o alimento, pão e vinho, para quem não estava na reunião. Os que possuem alguma coisa e queiram, cada um conforme sua livre vontade, dar o que bem lhe parece, e o que foi recolhido se entrega ao presidente. Então tinha um líder, tinha um presidente. Ele o distribui a órfãos. Olha só, o que faz com o recurso? Manda para o órfão,
e às viúvas, aos que por necessidade ou outra causa estão necessitados, aos que estão nas prisões, aos forasteiros de passagem. Numa palavra, ele se torna o provisor de todos os que se encontram em necessidade. Irmãos, igreja boa, igreja saudável, é aquela que está no bairro, e o bairro olha e fala assim, ó, tem provisão ali. Tem provisão. Você está necessitado, vai lá naquela igreja, que lá tem provisão. Tem provisão. Pode ir lá que eles estão doidinhos para compartilhar. Gente, é muito importante buscar em Deus a nossa identidade de culto, mas é tão importante quanto a identidade pensar o culto como responsabilidade. Responsabilidade. Nós estamos aqui porque nós temos uma responsabilidade com esse bairro, com essa cidade. Essa cidade está do jeito que está, não é porque falta igreja evangélica, é porque as igrejas evangélicas estão pensando nos seus cultos como identidade, como marketing, como publicidade, um jeito de atrair pessoas para girarem para dentro de si, ao invés de pensarem a sua comunidade como responsável por aquele lugar onde Deus a plantou. E quando a gente pensa sobre responsabilidade, a gente vai se deparar inevitavelmente com a cultura. E a gente vai se deparar com a cultura corrompida. Uma cultura que odeia a verdade. Uma cultura que odeia o amor. Uma cultura que não está aí do nada. Porque a cultura, irmãos, presta atenção nisso. A cultura tem íntima relação com o culto. Não sei se você percebeu que a palavra cultura tem em si, dentro de si, a palavra culto. Porque tudo tem a mesma raiz. Cultura vem de cultivo, e cultivo vem de culto. E se as coisas estão do jeito que estão, é porque as pessoas têm um Deus que se parece com isso, com violência, com mentira, com corrupção, com desordem. Gente, é muito engraçado isso. As pessoas olham para a cultura e acham que ela brotou assim, do nada. Isso foram anos e anos, gerações e gerações de gente cultivando tudo que é coisa ruim nessa terra. Vá lá em Gênesis, esse eu faço questão de que você abra, porque se você gravar pelo menos isso, meu filho. Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para quê? Para o cultivar e guardar. Gente, cultura é fruto de cultivo. Cultivo de ideias, cultivo de atitudes, de hábitos. E o culto, o que o culto faz? O culto te dá sementes. Você pega essa semente e vai lá no jardim, que virou um caos, e planta. Então, o que o crente do século 21 tem que fazer? Plantar um jardim no meio do caos. Criar oásis no meio dessa confusão. Criar lugar de paz, cultura de paz, onde reina a violência. Irmãos, nós estamos aqui justamente por causa disso. Porque Deus está entregando a cada um de nós sementes, dons, talentos, riquezas, para a gente sair daqui
para plantar, para cultivar. Tem um autor chamado Justo Gonzalez que diz que ele não sabe se existe outra pergunta mais urgente do que esta: a relação da fé com a cultura. Irmãos, por que a gente não se envolve de forma criativa, intensa, apaixonada com o cultivo, com a cultura? Por quê? Eu suspeito que acho que a gente não se envolve tanto, porque acreditamos que não temos responsabilidade com ela. E essa noite eu só quero lembrar o seguinte: quando o mestre voltar, quando o rei dos reis voltar, como diz lá em Lucas 19, ele vai perguntar: o que você fez com tudo isso que eu te dei? Com os dons e talentos que eu te dei? O que você fez? Ah, Senhor, eu guardei, eu tinha medo que o Senhor é um Senhor muito rígido, e tira daquele que tem e dá para aquele que não tem. Ou melhor, tira daquele que não tem e dá para aquele que tem. Eu fiquei com tanto medo que eu guardei para mim. Olha, Jesus pode perguntar a mesma coisa que ele perguntou lá em Lucas 19. Por que você não pôs no banco? Por que você não colocou, não negociou? Por que você não fez dar lucro? Irmãos, esse dom, esse talento que Deus te deu, que Deus nos deu, não é para a gente ficar vislumbrado e olhando para ele, achando ele o máximo. É para a gente fazer render, para a gente multiplicar. A gente tem responsabilidade, sabe por quê, irmãos? A gente não entendeu. A história da humanidade começa num jardim. É preciso entender que o Éden é o começo. Onde que está escrito sobre o paraíso, sobre o jardim do Éden, gente? Onde está escrito sobre o jardim do Éden, gente? Qual livro? Gênesis. Gênesis significa o quê? Origem, começo. Então a história da humanidade é o quê? É um jardim. Mas a história da humanidade começa num jardim e termina numa cidade. A cidade santa, a Nova Jerusalém, lá em Apocalipse 21, 2. Isso quer dizer que tem trabalho, irmão. Que o trabalho é de Deus. Que levantar cedo na segunda-feira e ir trabalhar não é maldição. Você não é o Ed Mota, não, filho. Eu não nasci para o trabalho. Eu não nasci para sofrer. Vamos cantar esse hino aí, vamos? Eu preciso que a vida... É o Ed Mota, pô. Gente, tem gente cantando esse hino. Né? Acorda, né? Depois de cantar Damares, canta: eu não nasci para o trabalho. Eu não... A gente precisa recuperar a teologia do trabalho. Deus deu... Gente, o trabalho... Deixa eu só colocar isso aqui. O trabalho... O trabalho vem antes da queda. Gênesis 2, meu filho, que a gente leu. Antes do homem fazer a burrada, ele trabalhava, meu filho, ralava, cultiva o jardim, dá nome para os bichos. Dá nome para alguma coisa, gente. Dá trabalho. Dá trabalho. Ô, gente, trabalho é bênção, bênção. Glória a Deus, que eu vou acordar cedo, vou trabalhar, vou fazer para a glória de Deus. Gente, o Lutero, Martinho Lutero, aquele cara lá da Reforma, ele falava assim: você quer descobrir se um móvel, uma cadeira, por exemplo, foi feito por um crente ou por um pagão? Olha ela, né, pá, senta, vê se está legal, mas vira ela assim, de perna para o ar, e vê como é que está ali debaixo. Se tiver assim, talhadinho, lisinho, lixadinho, vernizado, é um crente que fez.
Porque ninguém está vendo ali debaixo da cadeira, mas aquele para quem ele trabalha, o patrão dele está vendo. É urgente, irmãos, a gente precisa falar sobre trabalho. Sobre o que a Bíblia diz sobre criatividade. Sobre como cultivar uma cultura do reino no meio desse mundo. Se você está aqui, meu filho, é porque você tem alguma coisa para fazer. Porque se você não tivesse nada para você fazer, Deus já tinha te levado. Já tinha morrido há muito tempo. Você está aqui porque tem um propósito. Tem uma razão. Amém, irmão? Então, gente, eu quero terminar dizendo o seguinte. Como integrar, então? Como fazer isso? Juntar o evangelho, que é muito maior que o culto, essa reunião aqui, com o culto e com a cultura. Eu já dei a deixa aqui. Primeiro, eu quero só dar umas sugestões. E é isso que a gente tem tentado fazer lá na nossa comunidade. Inclusive eu faço o convite para vocês, quando vocês estiverem em Vila Velha, vá lá visitar a missão. A igreja se chama Missão Praia da Costa. Praia da Costa é o bairro da cidade chamada Vila Velha. Vila Velha é uma cidade que fica no Espírito Santo. O Espírito Santo é um estado do Brasil. Tem gente que não sabe disso. Uma vez eu estava em São Paulo, a mulher perguntou assim, Espírito Santo é uma cidade paulista? Eu falei, meu Deus do céu. É que a gente não divulga muito para não chegar muita gente lá. Mas Vila Velha é legal, é praia, né? Você vai curtir, vai ser bom. E tem a igreja lá que eu ajudo lá, e além de fazer parte do louvor, da música, eu sou um dos pastores. Depois eu conto para vocês como é que aconteceu isso na minha vida. Fui consagrado de surpresa, nunca almejei assim ser pastor e fazer seminário e, sabe, bater na porta para ser pastor. Eu conto para vocês como é que lá na igreja é meio doido, assim. Mas vocês estão acostumados com doideira, né? Na outra oportunidade que o irmão me der, eu volto e conto. Então, primeira coisa, vamos recuperar a teologia do trabalho. Teologia boa é aquela teologia que ensina a viver, né? Que faz sentido da porta do templo para fora, da porta do barracão para fora, que ensina a gente a viver, que ensina a gente a amar, que ensina a gente a ser. Segundo lugar, a gente precisa começar a falar sobre criatividade, né? Uma criatividade que não se restringe apenas aos momentos litúrgicos. Eu vou insistir nisso. Ser criativo na rua. A gente já avançou um pouco nisso, assim, em criticar a cultura, em falar mal da Rede Globo, falar mal de não sei quem. A gente né, primeiro já está sabendo falar. Mas para de falar mal, faz melhor. Faz uma novela melhor. Faz um programa de entretenimento melhor. Faz uma música melhor. Faz um filme melhor. Faz um poema que representa os valores do reino. Faz melhor. É preciso criar artefatos, gente. A gente precisa dar um passo além. Sabe? Eu tenho preguiça daquelas discussões que o pessoal senta para criticar. Tá bom, irmão, vamos criticar, beleza, vamos fazer aqui um brainstorm, vamos aprender com a burrice dos outros. Tá, mas vamos fazer melhor? Vamos juntar a força aqui e vamos revolucionar aqui o teatro de Curitiba? Vamos juntar a força aqui e revolucionar a cena musical de Curitiba? Cadê os empresários da gastronomia? Faz uma comida boa, pelo amor de Deus, que não dá azia. Você já está glorificando a Deus, meu filho. Né? Vamos juntar a força para ser demonstração, exemplo de uma cultura que vem do céu.
Em terceiro lugar, essa aqui é difícil, mas dá, você consegue. A Bíblia fala para a gente fazer distinção entre santo e profano. Deus é um Deus que investe na nossa santidade. Mas santo e profano jamais significou o mesmo que hoje dizemos quando dizemos gospel e secular. Para com isso. Eu falo com o maior amor assim. Maior amor. Gente, só porque é gospel não quer dizer que é de Deus não, tá? Cuidado. Cuidado. Busca discernimento. Às vezes você está cantando uns negócios, que é do irmão fulano que está bombando, mas que não tem nada a ver não, viu? É profano. Só tem o carimbo gospel. Cuidado. Você pode ir com um carimbo gospel para o inferno. Para de separar esse negócio, sabe? Gospel secular. Gente, isso não ajuda nada. Tem uma amiga minha chamada Baby do Brasil, não sei se você já ouviu falar dela. Ela usa uma frase que eu amo. Andando em santidade na Babilônia. A gente foi chamado para isso, irmão. Porque sempre vai ser incoerente aquele cara que luta pela... Essa outra música gospel. Mas e o filme? É gospel? E a sua vassoura? É gospel? E o suco de uva? É gospel? E o médico? É gospel? Gente, pelo amor de Deus, vamos crescer nisso. Ah, o cara, você está lá, nas últimas, você entra no hospital, aí você vai perguntar para o médico assim, o senhor é gospel? Sou não. Ah, então deixa eu morrer. Pelo amor de Deus, piloto do avião, né? Antes de mais nada, deixa eu só perguntar para o pessoal da agência, esse piloto é gospel? Ai, ai. Gente, essa dicotomia, essa divisão, esse maniqueísmo, zomba de Deus, porque Deus é o Senhor de toda a terra. Ele é o Senhor de toda a terra. Tem gente que acha o seguinte, que começou a tocar a música do Michael Jackson, Deus sai, sai de perto. Começou a tocar, sei lá, William Bonner entrou lá no Jornal Nacional, Deus sai da casa. Espera aí, meu filho. Deus criou o William Bonner. Deus é antes do William Bonner. O William Bonner vai morrer e Deus vai continuar. Deus aguentou o seu, ué. Até o dia que ele te encontrou. Ou você acha que sou você que foi lá e atrás de Deus? Foi Deus que foi atrás de você, meu filho, deixa de ser besta. Para de ser orgulhoso, de achar que você encontrou Deus. Deus que te encontrou, filho. Deus te encontrou, Deus foi tão forte, tão irresistível, que você falou assim, eu creio, eu quero Deus. Eu me prostro diante do Senhor, o Senhor me achou. Deus ficava perto de você quando você fazia aquelas besteiras. Porque Deus é o Senhor de toda a terra. Ele está em toda a terra. Gente, por último. Eu queria só fazer uma reflexão final com vocês aqui. Se você não tivesse coisa para fazer, se você não tivesse uma razão para existir, você não precisaria do Espírito Santo. Essa é forte. Porque o Espírito Santo, ele foi prometido, desde lá de Joel, lá das antigas, Antigo Testamento, Jesus
falou de novo para os discípulos, falou assim, estou indo embora, vou preparar um lugar, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar para vocês o Consolador. O que é Consolador, irmãos? Aquele que é o ajudador. Aquele que vai relembrar as coisas. Aquele que vai convencer o homem do pecado. Aquele que vai dar força. Para que você vai precisar de ajuda do ajudador se você não tem nada para fazer? Para de pedir o Espírito Santo. Para de pedir mais do Espírito Santo. Não faz sentido. Para quê? O Consolador será enviado. Por quê? Porque vocês têm uma missão. Vocês não estão aqui para ficar olhando para a minha cara, não. Quando vier o Espírito Santo, você sai correndo, meu filho. Vai falar do Evangelho. Em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Sai fora. É engraçado que outro dia, numa reunião de pastores lá em Belo Horizonte, o Jeremias Pereira, um pastorzão lá da oitava, muito lindo, querido, falando para os pastores, falou assim, a grande comissão é para os pastores também, viu? Os caras estavam tão acomodados, que desceu o Espírito Santo, Deus batizou, tal, derramou línguas e tal. E a igreja só foi sair do lugar de conforto quando um diácono, olha aí gente, diácono, um diácono chamado Estevão, homem cheio de coragem, cheio de sabedoria, cheio do poder de Deus, foi jogaram pedra nele, mataram ele na pedrada. Aí a igreja acordou. Aí o Jeremias falou assim para os pastores, é melhor vocês irem. Senão Deus vai chamar o diácono. Vai, meu filho. Se você não for, se o pastor não for, o diácono vai. Nós estamos aqui porque temos uma missão, irmãos. Deus está confortando, Deus está restaurando, Deus está consolando, Deus está derramando do Espírito para você sair fora, você sair correndo e cumprir a sua missão, porque Jesus Cristo não é apenas a verdade, mas Ele é o caminho e a vida. Ele não é só a verdade, Ele é o caminho e a vida. Para de reduzir Jesus a um conceito. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é a vida. Você pode ficar de pé?